Escutem, amiguinhos. Quem sabe vocês têm um irmãozinho ou irmãzinha que chora assim. E sabem, quando vocês eram bem pequenininhos, vocês também choraram. Mas já pensaram nunca ter em casa um choro de nenê? Seria triste, não? A casa ficaria bem vazia. Hoje, em nossa história, vamos ouvir de uma casa assim. O povo de Deus, isto é, os israelitas, nos tempos do Velho Testamento, às vezes pecavam e começavam a servir outros deuses, deuses falsos, e até adorar imagens. Deus havia proibido isto. Como resultado então desta desobediência, Deus permitiu que um povo inimigo, chamado de filisteus, entrasse e até reinasse sobre os israelitas. Este povo filisteu era cruel e forte. Como havia necessidade de um líder para o povo de Deus ser libertado. Mas em toda a terra não havia tal homem. Havia na terra um homem chamado Manoá. Este senhor tinha campos e gado, mas coitado, ele não era muito feliz. Sabem por quê? Não havia crianças em sua casa. A sua esposa também andava triste, porque na casa deles não havia um nenezinho. Um dia, um anjo de Deus apareceu diante daquela mulher, mas a mulher não reconhecia que era um anjo. Quem és tu? Não importa quem eu sou, minha senhora. O que importa é a tua petição, a oração que tens feito muitas vezes. Um filho. Tenho pedido a Deus um filho muitas vezes. E um filho terás. Este filho, quando crescer, será dedicado ao Deus Altíssimo. Ele começará a libertar o povo dos inimigos, dos filisteus. Deus vai nos dar um filho. Louvores sejam dados ao nome de nosso Senhor Deus. Escuta agora. Tu deves seguir muito bem os seguintes mandamentos. Sim, Senhor. Não deves tomar vinho, nem qualquer bebida alcoólica, nem comer coisa alguma que não seja limpo. Entendo, Senhor. E este filho nunca deverá cortar o cabelo, deve sempre deixá-lo crescer. Lembra-te, teu filho será dedicado a Deus. O anjo desapareceu e logo aquela mulher foi procurar o seu marido. Manoá, escute. Alguma coisa muito estranha aconteceu agora mesmo comigo. Coisa estranha? O que, meu bem? Um homem apareceu diante de mim. Eu não sei, Manoá, mas este homem era diferente. Ele tinha um rosto semelhante ao rosto de um anjo. Imagine! E este homem falou alguma coisa? Falou? E isso foi mais estranho ainda. Falou que Deus vai nos dar um filho. Espere até ouvir o resto. Disse que este filho vai crescer. E quando crescer, começará a livrar o nosso povo das garras dos filisteus. Mas veja só. Disse que nunca deveremos cortar o seu cabelo. E que ele será dedicado a Deus desde o dia do seu nascimento. Deus vai atender o nosso desejo. Um filho. Imagine como vai ser um menino em nossa casa, brincando, pulando, cantando. Um menino, como você disse bem, um menino dedicado a Deus. Assim disse o homem, ou anjo, não sei quem era, Manoá. Um menino que
que mais tarde Deus vai usar para livrar-nos de nossos inimigos. Um dia, na casa de Manoá, as orações de Manoá e sua esposa foram respondidas. Deus lhes deu um filhinho. O nenê Sansão havia nascido e dava razão para uma verdadeira festa. Os dias se passaram e o menino Sansão cresceu. Os pais não cortavam seu cabelo e este cada vez ficava mais e mais comprido. Os músculos desenvolveram-se até ficarem bem fortes. E assim, o menino tornou-se moço e o moço tornou-se homem. Um dia, Sansão estava andando na estrada em uma região fora da cidade. De repente, ele ouviu um barulho bem de perto e forte. Antes que Sansão tivesse tempo para pensar, um leão novo e muito forte pulou de trás dos arbustos. Pulou para atacar a Sansão. Mas não tenho armas. Que farei? É sim. Deus tem me dado forças especiais. Vou. Espere, seu leão. Espere, vou dar-lhe mais do que você pensa. Sansão saltou sobre aquele leão forte e, pegando-o somente com as suas mãos, matou-o como se fosse um cabrito. Foi brincadeira mesmo. Não é nada matar um leão. Sansão jogou o animal morto ao lado do caminho e lá se foi, como se nada houvesse acontecido. Nem se preocupou em contá-lo aos pais. Todos vocês estão lembrando, amiguinhos, que os filisteus eram inimigos dos israelitas naquela época. Estes inimigos muitas vezes roubavam dos israelitas. Quando Sansão ficava sabendo disto, expulsava-os todos. Saiam daqui! Parem de perturbar e roubar do povo de Deus! Às vezes, sozinho, Sansão lutou contra os filisteus. Lá se vão. Parece que constantemente tem que combater esses nossos inimigos. Ah, sim, Sansão era realmente um homem extraordinário, muito forte, mas também, às vezes, ele não possuía um bom juízo. Por exemplo, um dia ele inventou um plano muito cruel. Vai ser engraçado isto. Espere até os filisteus perceberem e eles ficarão com uma raiva muito grande. Sansão apanhou 300 raposas e as atou em pares pelo rabo. Então, aos rabos, amarrou uma tocha, largou-as nos campos. Os pobres bichos foram correndo, loucos de pavor do fogo que os seguia por toda parte. Correram através dos campos onde o trigo estava amadurecendo.
correram nas vinhas e olivais, e por onde quer que passavam, tudo se inflamava. A colheita dos filisteus queimou-se completamente. Um exército estava marchando, entrando no país dos israelitas. Quem são estes soldados? Ah, os filisteus! E o povo de Israel está mais uma vez com grande pavor deste inimigo. Eles gritam então ao exército dos filisteus: Por que estão se preparando para lutar contra nós? O que nós fizemos? Estamos à procura de Sansão, aquele que tem feito tanto dano a nós e à nossa propriedade. Queremos tratá-lo da mesma maneira. Agora, os israelitas não queriam mais guerrear com os filisteus, não. Logo, um exército de 3.000 homens, os próprios patrícios de Sansão, foram à sua procura. Sansão! Sim, senhores. O que posso fazer por vocês? Escute, você tem ofendido aos nossos inimigos, os filisteus. Eles estão entrando em nosso país, um grande exército deles. Mas nós não queremos guerra, não aguentamos mais. Como foi o causador Sansão, nós vamos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Jurem-me que não me matarão. Não o mataremos, somente iremos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. E Sansão, tendo certeza que Deus havia lhe dado forças suficientes para quebrar as cordas, estendeu as mãos largas e peludas. Os israelitas usaram 2 cordas novas e bem fortes para amarrá-lo e o levaram em direção ao acampamento do exército dos filisteus. Quando aqueles inimigos viram Sansão se aproximando, gritaram de alegria. Esse é o próprio Sansão! O nosso prisioneiro agora! Finalmente o nosso prisioneiro! E já certos de sua prisão, aproximaram-se com lanças e espadas. Não tenho qualquer arma na minha mão, mas tenho a minha força que Deus tem me dado. E lá, na presença daquele forte exército, o Espírito de Deus veio de uma maneira toda especial sobre Sansão, e aquelas cordas novas e fortes caíram de suas mãos. Olhando ao redor, Sansão viu na areia a ossada de um jumento que havia morrido. Pegou um osso, uma queixada, e esta tornou-se agora uma arma terrível nas suas mãos. Sozinho contra os filisteus. E aqueles que não morreram fugiram com grande medo deste Sansão que tinha tanta força. Numa outra ocasião, Sansão entrou numa das cidades dos filisteus. Logo as notícias se espalharam por toda a parte da cidade. Cuidadosamente, os filisteus trancaram os portões da cidade, muito satisfeitos. Vamos acabar com ele de uma vez para sempre! Nossos ídolos têm ouvido as nossas petições. Acabemos com Sansão. Nosso inimigo está nas nossas mãos! Por volta da meia-noite, Sansão levantou-se cuidadosamente, vestiu-se, abriu a porta da casa onde estava e saiu à rua. Silenciosamente, chegou aos portões da cidade. Vai ser fácil.
Colocarei os ombros por debaixo da tranca, assim. Agora levanto-me lentamente. Isto. Assim. Colocarei os portões aqui em meus ombros e também os postes. E lá se foi Sansão, levando os portões da cidade sobre os seus ombros. No dia seguinte, os filisteus acharam o portão e seus postes, refletindo os primeiros raios do sol que batiam no morro, onde Sansão os havia deixado durante a noite. Nas mentes de todos havia uma pergunta. O que é que faz Sansão tão forte assim? De onde vem a força de Sansão? Qual é o segredo da sua força? Mas Sansão não lhes falou. Não cortava o cabelo, não tomava vinho como Deus havia ordenado. Enquanto Sansão obedecia a Deus, o espírito do próprio Deus o fazia forte. Aconteceu naqueles dias que Sansão começou a namorar uma moça muito bonita, uma moça chamada Dalila. Puxa, como Sansão gostava daquela moça! Sempre procurou ocasiões para ir à casa dela. Mas vejam só, os filisteus, aqueles inimigos do povo israelita, observaram tudo isto e eles então arrumaram um plano sinistro. Olhe, Dalila, nós os nobres entre os filisteus, nós estamos prontos a pagar-lhe um preço muito alto se fizer um favor para nós. Um preço muito alto? Como, senhor? Veja, nós pagaremos 1.100 moedas de prata se... 1.100 moedas de prata? 1.100 moedas de prata? Para fazer o quê? Se você descobrir qual é o segredo da força especial de Sansão. Veja, ele não é um gigante em tamanho, mas ele tem a força de um gigante. Ele deve ter um segredo para ter esta força. Quem sabe uma feitiçaria ou alguma coisa assim. Nós queremos que você descubra o que é e como se pode quebrar esta força. Nós poderemos assim amarrá-lo e dominá-lo, pois ele é um grande perigo para nós. E os senhores realmente pagarão 1.100 moedas de prata? Se nos revelar o segredo da força e como acabar com esta... Sim, vou descobrir. E quando receberei o meu dinheiro? No momento em que nos contar o segredo de Sansão. Sansão, logo depois, como era de costume, foi à casa de Dalila. Nem sonhava que numa outra parte da casa os filisteus estavam escondidos. Sansão, querido, você é um homem maravilhoso. Como eu admiro a sua força. Diga-me, qual é o segredo desta força que você tem? Por que você quer saber, Dalila? Você não me ama? Muito, muito, Dalila. Então, não deve haver qualquer segredo entre nós. Muito bem, eu vou lhe contar. Se me amarrar com 7 tendões frescos, ainda verdes e não secos, então eu me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Posso amarrá-lo e ver, Sansão? Se quiser.
Estou com tanto sono. Está feito, Sansão. Está vendo? Eu o amarrei com 7 tendões frescos. O que você disse? Sansão! Os filisteus estão aqui. Vieram para destruí-lo. Hein? Os filisteus? Eu só queria ver se você podia quebrar os tendões. Puxa! E quebrou mesmo. Oh, Sansão! Mas eu estava brincando com você, querida. Como pode amar-me realmente e enganar-me assim? Ah, como, Sansão? Muito bem, muito bem. Meus cabelos, Dalila. Escute, pode tecer as 7 tranças do meu cabelo, tecê-las naquela teia ali que se usa para tecer linha e fazer tecido? Sim, pode tecer o meu cabelo assim, e então tornar-me-ei fraco, como o mais fraco dos homens. Tem certeza, Sansão? Não está me enganando? Você se tornará realmente fraco? Experimente e verá. Sansão, está feito. Teci as 7 tranças de seu cabelo, como você disse. Você está agora como o mais fraco dos homens? Olhe, outra vez você mentiu. Você não está fraco, está levando um aparelho de tecelagem na sua cabeça. Oh, Sansão, não posso crer mais no que você diz. Não chore assim, meu bem. Não chore assim. Eu não posso aguentar. Eu amo tanto. E você continua a me enganar. Eu já estou vendo. Você não me ama. Acho realmente que você me odeia. Não poderia odiá-la, Dalila. Você é muito preciosa para mim. Mas você confia em mim, por acaso? Não me conta o seu segredo. Confio, meu bem, confio. Então, conte-me o seu segredo. Está bem, Dalila, está bem, mas escute. Você tem que me prometer que nunca o revelará a qualquer outra pessoa. Prometo, Sansão, prometo. Dalila, eu fui escolhido por Deus para liderar o meu povo e livrá-lo dos filisteus. Mas parece que eu tenho esquecido. Sim, Sansão, mas e o seu segredo? O segredo da sua força, diga-me. Meu segredo? Se cortar os meus cabelos... Estou com tanto sono, Dalila. Se cortar os seus cabelos, Sansão? Isto, Dalila. Se cortar os meus cabelos, toda a minha força desaparecerá. Sansão, toda a sua força? Ai, toda a minha força. Estou com tanto sono. Com tanto sono. Enquanto Sansão dormia, um filisteu entrou na ponta dos pés, com uma tesoura muito grande e forte, e começou a cortar os cabelos de Sansão. Cortou,
até que todas as tranças estavam no chão. Hein? Os filisteus? Bem, eles não têm poder sobre mim. Eu vou me levantar como sempre e... Vejam só, crianças. A Bíblia diz que Sansão não sabia ainda que o Senhor Deus já se retirara dele. Eu me sinto tão fraco. Pois é, ficou fraco mesmo. Cortamos os seus cabelos. Meus cabelos cortados. Eu... fraco. É isto que eu mereço. Sim, eu falhei com o meu Deus. Está certo, portanto, que Deus também fale comigo. Foi um dia de tristeza para Sansão, mas para os filisteus, um dia de alegria. Eles levaram Sansão para a cidade e no caminho zombavam muito dele. E agora, Sansão? Onde está sua grande força? Ô forte Sansão, onde está? Logo chegaram àquele enorme portão da cidade. O portão que num outro dia Sansão havia levado sobre os seus próprios ombros, mas agora ele estava fraco. Na cidade, os filisteus levaram o seu prisioneiro para a prisão. E lá, eles fizeram uma coisa muito cruel para Sansão. Furaram os seus 2 olhos. Imaginem como ele deve ter sofrido. Depois, o colocaram numa cela úmida, escura, e forçaram-no a moer grãos de trigo como o mais insignificante dos escravos. Os filisteus adoravam a um deus falso, um ídolo. O nome deste deus era Dagon. Agora, eles pensavam que certamente Dagon era maior do que qualquer outro deus. Vamos oferecer uma grande festa ao nosso Deus Dagon! Vamos mesmo! Foi Dagon que nos livrou de nosso inimigo Sansão! E assim, milhares de filisteus vieram à festa em honra a Dagon. A festa foi num enorme prédio, um templo. Lá eles adoraram a Dagon e fizeram sacrifícios para ele. Vamos mandar buscar Sansão! Sim, traga o Sansão! Nos divertimos com o cego! Logo, alguém foi buscar Sansão. E lá se foi ele, entrando no grande prédio, sendo dirigido pela mão por um mocinho. Sansão o cego! Sansão poderoso, agora fraco! Imaginem, crianças, como o pobre Sansão se sentia. Então, ele chamou o mocinho que o havia guiado até ali. Ó mocinho, leve-me para perto das 2 colunas do meio, aquelas que sustêm o prédio. Ajude-me a achar com os braços aquelas colunas. Parece que havia uma coisa que ninguém entre os filisteus havia observado. Os cabelos de Sansão estavam começando a crescer novamente. Agora, Sansão estava em pé entre as 2 colunas, as que sustentavam um enorme prédio. O lugar estava superlotado. Todos os nobres filisteus, com suas famílias,
e milhares de outras pessoas. Enquanto estavam zombando de Sansão, o pobre cego estava orando. Ó Senhor Deus, lembra-te de mim, e eu peço, somente mais uma vez, ó Deus, somente mais uma vez, dá-me forças como tu me deste no passado. Quero vingar-me dos meus 2 olhos. E crianças, Deus viu como Sansão estava realmente arrependido por haver desobedecido. Com isto, Sansão empurrou com toda a sua força as 2 colunas. E as colunas cederam. Naquele dia, milhares de pessoas encontraram a morte. E Sansão também morreu. Mas ele havia mostrado na morte que somente o Deus vivo é poderoso e que o ídolo Dagom dos filisteus não tinha nada de poder.